Há uma dor que não grita, mas pesa. Uma dor que não sangra, mas queima. E ela mora aí, bem onde o silêncio costuma se esconder. É o peso de um passado não resolvido, de um erro não acolhido, de uma culpa que se disfarça de justiça, mas que no fundo só sabe punir. Você tenta seguir em frente, tenta meditar, orar, se elevar, mas algo dentro ainda te puxa para baixo, como se cada passo adiante precisasse pagar uma dívida invisível, como se fosse proibido ser leve demais, feliz demais, livre demais. Neville Goddard dizia que você se torna aquilo que acredita ser, e essa é uma verdade que poucos conseguem encarar. Porque se lá no fundo você acredita que merece sofrer, então não importa o quanto deseje a paz, a vida só vai te entregar aquilo que você vibra como verdade. Greg Braden explica que o campo unificado, esse tecido invisível que conecta tudo, responde às emoções mais profundas, não aos seus pedidos racionais, não às suas intenções mais nobres, mas ao que o seu coração sente como real. E se você sente que merece dor, é exatamente isso que o universo continuará espelhando. É por isso que tanta gente espiritualizada vive se sabotando sem perceber. Não se trata de falta de conhecimento, nem de falta de fé. É algo mais sutil, mais escondido. É a autopunição camuflada de consciência. É a voz interior que diz: eu ainda não sou digno. É a tentativa de ser bom o suficiente, enquanto carrega o fardo de nunca se sentir inteiro. E assim, sem perceber, o perdão vira uma performance, uma tentativa de aliviar a dor, sem realmente libertar o que a causou. Imagine agora um espelho trincado. Você se olha nele todos os dias, tentando corrigir o reflexo. Passa maquiagem, muda o cabelo, ajeita a postura, mas o reflexo nunca fica certo. Porque o problema não está no que você vê, está nas rachaduras do espelho. É assim que muita gente vive, tentando consertar o que sente através de esforço externo. Mas a distorção continua, porque a raiz da dor ainda vibra lá dentro, intocada, não perdoada, não transformada. Então respire fundo, sinta o ar entrando devagar, como se fosse a primeira vez. E agora, com toda a honestidade que seu coração puder suportar, eu te pergunto: você está mesmo tentando se perdoar ou só encontrou uma forma mais sutil de continuar se punindo? Porque há uma grande diferença entre querer a cura e apenas fugir da dor. Há uma escolha sendo feita o tempo todo entre liberdade e condenação. E talvez essa escolha já esteja moldando toda a sua realidade, mesmo sem você saber. Você já reparou como certos sentimentos grudam na alma como se fossem parte dela? A dor, quando não acolhida, vira nome, vira história, vira identidade. E muitos de nós não perdoamos, não por orgulho, mas por medo de deixar de ser quem nos tornamos na dor. O trauma, quando repetido por dentro, vira uma espécie de lar desconfortável, mas familiar. E o perdão, nesse contexto, parece um tipo de traição, como se ao liberar o outro, estivéssemos traindo a versão de nós que sofreu, que apanhou, que resistiu. Mas a verdade é que o que parece resistência, às vezes é só apego. A culpa, diferente do que se pensa, não é sinal de consciência. Muitas vezes, ela é vício, uma tentativa inconsciente de controlar a dor, sofrendo antes que a vida nos castigue de novo. Como se ao nos culparmos, evitássemos que o universo nos punisse. Mas o que isso gera é um ciclo. Quanto mais culpa, mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais culpa. E assim, a vibração se fecha, como uma ferida que não cicatriza porque continua sendo tocada todos os dias. Há quem acredite que amar é sofrer, que toda conexão verdadeira precisa passar pelo espinho. Essa ideia, tão romântica quanto destrutiva, contamina-te a alma. Faz com que você aceite relações que machucam, palavras que ferem, situações que diminuem. Tudo em nome de um amor que na verdade nunca foi amor,
mas necessidade. O amor não pede sacrifício. Ele pede presença. Ele não exige dor como prova. Ele floresce quando há liberdade de ser. E é por isso que tanta gente vive uma espiritualidade pela metade. Uma espiritualidade que finge leveza, mas carrega ressentimentos. Que fala em luz, mas ainda vive com medo da sombra. Que pratica boas ações, mas ainda se culpa em silêncio. Essa espiritualidade performática não cura, só adia, porque o perdão verdadeiro não acontece na superfície, ele nasce do chão da alma. Existe uma ideia equivocada que impede muitos de perdoar. A ideia de que perdoar é aceitar, justificar, esquecer. Mas o perdão não é sobre o que aconteceu, é sobre quem você se tornou depois que aconteceu. É sobre mudar a frequência com que você se lembra. É sobre reescrever por dentro a história que continua vibrando em você. Neville Goddard nos lembra que a imaginação é a ferramenta mais poderosa da criação, não para negar a realidade, mas para transcender sua prisão emocional. Reimaginar um evento doloroso não é fingir que ele não existiu, é permitir que uma nova interpretação energética se sobreponha à dor original. Você não muda o fato, mas muda o impacto, muda o corpo onde essa memória mora. Muda o eco que ela ainda produz no seu sistema. Pense nisso. Talvez a parte mais ferida de você ainda esteja presa em uma cena que já acabou. Uma cena que se repete toda vez que você fecha os olhos, toda vez que ouve aquela voz, toda vez que sente aquele cheiro. O corpo revive, a mente repete, o coração aperta. E você acredita que isso é quem você é, mas não é. É só uma frequência, é só uma linha do tempo ainda não encerrada. Perdoar, então, é fazer o luto da versão ferida. É agradecer por ela ter te protegido e permitir que ela descanse. Porque a vida quer te dar novas experiências, mas enquanto você continuar vibrando como quem ainda está ferido, tudo o que você atrair será reflexo dessa ferida. O universo não responde aos seus desejos, ele responde ao seu estado de ser, e só quem muda de frequência, muda de destino. Talvez você não perceba, mas às vezes o que você chama de justiça espiritual é só autopunição com nome bonito. É a ideia de que você precisa sofrer um pouco mais para se redimir, que precisa pagar um preço para se elevar, que precisa carregar a dor para não esquecer do que fez. E isso, embora pareça humildade, é uma armadilha cruel que sabota silenciosamente a sua vibração. Muitos tentam equilibrar o karma através da dor, como se a vida fosse um tribunal. Mas o universo não trabalha com culpa, ele trabalha com coerência, com vibração, com intenção limpa. A dor não purifica quando é usada como castigo, ela purifica quando é atravessada com presença e amor. Quando é acolhida sem resistência, quando deixa de ser um símbolo de dívida e se torna um ponto de partida. O auto-julgamento é como uma oração invertida. Cada vez que você repete mentalmente que não é suficiente, que merece menos, que ainda não pode receber, você está emitindo uma mensagem vibracional clara: eu não mereço. E o campo quântico, impessoal e preciso, responde a essa informação com fidelidade absoluta. Você recebe exatamente aquilo que vibra, não porque é castigo, mas porque é lei. Gregg Braden ensina que o estado ideal de manifestação acontece quando o coração e o cérebro entram em coerência, mas isso só é possível quando o coração está leve, quando não há culpa crônica, quando a mente não está contaminada pela necessidade de sofrer para se sentir viva. O milagre não acontece na dor. Ele acontece no momento em que você entende que já não precisa mais dela. Feche os olhos, respire bem devagar. Agora respire mais uma vez, como se o ar pudesse tocar o lugar exato da sua dor.
Imagine uma luz entrando com o ar, e essa luz atravessando a cena que ainda pesa em você. Veja essa cena como um filme, e veja essa luz atravessando cada detalhe, sem apagar, sem lutar, apenas iluminando. A dor existe, mas agora ela está sendo vista com outra luz. Agora visualize você mesmo, o eu que você é hoje, caminhando até a versão ferida que ainda vive naquela memória. Talvez seja uma criança, talvez seja um adolescente, talvez seja o adulto de ontem. Chegue perto, pegue essa parte nos braços e abrace, como se estivesse segurando algo sagrado. Diga para ela: você não está mais sozinha, eu estou aqui agora. Sinta a fusão. Por fim, imagine essa imagem sendo transformada. A dor dissolvida. A prisão aberta. Veja um pássaro saindo da gaiola. Veja a criança correndo livre. Veja o seu rosto se acalmando. Sinta essa nova imagem como se fosse real. Respire fundo mais uma vez e, ao expirar, permita que essa sensação se espalhe por todo o corpo. Isso é o perdão vibracional. Não é pensamento, é presença. Repita esse exercício todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Conecte sempre o corpo, a intenção e a imagem, porque só quando o corpo sente é que o campo responde. E é nesse momento que o perdão deixa de ser uma escolha mental e passa a ser um estado natural do seu ser. Bruce Lipton mostrou ao mundo uma verdade que muitos ainda resistem em aceitar. Suas crenças não apenas moldam sua mente, elas moldam sua biologia. O não perdão, quando alimentado por anos, não se limita ao campo emocional. Ele se infiltra nas células, ele altera a química, ele cria padrões. A culpa constante vira inflamação, o ressentimento vira dor crônica, a autopunição vira doença. Mas o oposto também é verdade. Quando você perdoa de verdade, e não apenas da boca para fora, algo muda no corpo. O cortisol diminui, o sistema imunológico se fortalece, a serotonina se eleva. Joe Dispenza chama isso de liberação do corpo do passado, porque enquanto você estiver preso emocionalmente ao que já foi, seu corpo continuará reagindo como se estivesse vivendo aquilo agora. Perdoar é, então, muito mais do que um gesto bonito. É um ato revolucionário, um ato que altera o destino, que muda a rota, que transforma o futuro ao reescrever o presente. Porque quando você deixa de vibrar como vítima, o universo para de responder com mais dor e começa a responder com possibilidades. Punir-se é como tentar apagar fogo com mais fogo. Você só aumenta o incêndio. Perdoar é lembrar que o fogo já apagou, que só o calor permanece e que esse calor, se acolhido, pode virar luz, pode virar força, pode virar semente. Então eu te pergunto de coração aberto: você quer justiça ou quer liberdade? Porque espiritualmente falando, quase nunca é possível ter os dois. E a liberdade, essa sim, é um perdão que cura por completo.